Senhor. Queridos irmãos, a igreja no Brasil celebra São Pedro e São Paulo. Nós sabemos que o dia deles foi dia 29, no entanto, nós não temos um feriado para celebrar esta solenidade. E é por isso que nós transferimos para o domingo, para favorecer a presença dos fiéis. Então hoje nós celebramos São Pedro e São Paulo. Com grande alegria celebramos essas duas colunas da igreja. Claro que todos os apóstolos são considerados as colunas da igreja, são considerados colunas que sustentam a nossa fé. No entanto, Pedro e Paulo são especiais. Pedro porque foi o primeiro chefe da igreja, o primeiro papa, aquele sob o qual Jesus construiu a sua igreja, como nós acabamos de ouvir no Evangelho. Diante da profissão de fé de Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Te darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado. Por isso a imagem também de São Pedro, vem com uma chave na mão, que ele tem a chave do reino dos céus, como o chefe da igreja, como representante dos apóstolos, como príncipe dos apóstolos, podemos dizer assim, numa linguagem mais antiga, Pedro é de fato o chefe da igreja, e isso é inquestionável. Nós temos assim no Evangelho elementos que comprovem, também nas cartas dos apóstolos, sobretudo de Paulo, elementos que comprovam esta primazia de Pedro, essa autoridade que ele tem. Então, por exemplo, quando Maria Madalena vai até os discípulos dizer que Jesus ressuscitou, sai correndo para ver, aliás, que Jesus ressuscitou não, que o túmulo estava vazio, sai correndo Pedro e João, o discípulo amado. João chega primeiro no túmulo, mas não entra. Ele só entra depois que Pedro chega e entra. Então é um elemento para dizer que Pedro tem essa autoridade, essa primazia. Paulo, quando está descontente com a questão da circuncisão dos pagãos, se questionava: será que os pagãos convertidos ao cristianismo devem ser circuncidados? Porque os judeus já são, agora os pagãos. Pedro, num primeiro momento, é favorável à circuncisão, como alguns dos apóstolos, mas Paulo é contrário a isso. Não precisa dessa circuncisão na carne, não podemos impor isso a eles, a não ser a circuncisão do coração. É a marca, essa marca de Cristo na alma. Mas ele vai até Jerusalém para resolver isso com Pedro. Reúne os apóstolos e tenta convencer Pedro do seu ponto de vista, para dizer que Pedro é o chefe da igreja. Pedro concorda com Paulo e dá a última palavra a respeito disso. Então, tem muitos elementos, tanto na Sagrada Escritura, quanto dos livros mais antigos daquela época, dizendo que sempre recorriam a Pedro e depois de Pedro ao bispo de Roma, sucessor de Pedro. Então Pedro, primeiro papa da igreja. Então é importante a gente celebrar essa festa, porque Pedro tem essa relevância, também por ser o responsável pela pregação do evangelho aos judeus. É o apóstolo, podemos dizer assim, do povo da antiga aliança. E São Paulo, esse apóstolo que veio mais tarde, que num primeiro momento era perseguidor da igreja, Paulo perseguia cristãos, entregava cristãos para serem condenados, para serem mortos. Paulo fazia isso, era um fariseu zeloso, e como um fariseu zeloso achava que estava fazendo certo, que estava fazendo um serviço a Deus, um serviço
a religião, então ele perseguia judeus. E depois, ali naquele encontro que ele teve com Jesus Cristo, onde Jesus apareceu para ele e disse: Paulo, por que me persegues? Veja, me persegues. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. São Paulo estava perseguindo cristãos, mas Jesus diz: por que me persegues? Quer dizer, perseguir a igreja é perseguir a Cristo. É a mesma coisa, não tem diferença, porque a igreja é o corpo de Cristo. Por que me persegues? Depois então deste encontro com Cristo, Paulo se torna um grande apóstolo de Cristo, pregando o evangelho para os pagãos. E ele vai, em direção aos pagãos e prega com coragem, com audácia, com destemor, com perseverança. Paulo muitas vezes é preso, açoitado, e depois que soltam ele volta a pregar, ele não desiste, ele vai até o fim nessa história, até morrer por causa de Jesus. Os dois morreram. Pedro morreu pela cruz, foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser crucificado como Jesus. Então me crucifiquem de cabeça para baixo. E Paulo foi morto pela espada, cortaram-lhe o pescoço. Então Paulo pela espada, Pedro pela cruz, os dois dão testemunho de Jesus Cristo para os judeus, para os pagãos, até o fim, até as últimas consequências. Então veja a importância desses dois grandes apóstolos. E falar dos apóstolos, e falar de Pedro e Paulo, é uma ocasião para a gente falar da igreja, a igreja de Jesus Cristo. O evangelho hoje, é claro, nos leva a essa direção, a refletirmos sobre a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Cristo, portanto, a igreja católica, apostólica, romana, a nossa igreja, ela tem algumas características que eu gostaria de falar para vocês. Alguns dizem, até algumas músicas cantam, a igreja é santa e pecadora. Essa característica da igreja não é verdade, é mentira. A igreja é santa, mas não é pecadora. Primeiro, a igreja é una. Primeira característica da igreja, a unidade. Nós vemos essa unidade visivelmente no Papa. O Papa é aquele que garante, é aquele que sustenta a unidade da igreja. Ele deve, como Pedro, apacentar o rebanho de Cristo, confirmar os irmãos na fé. Foi o que Jesus disse para Pedro: apacenta o rebanho, confirma os seus irmãos na fé. Então o Papa apacenta, cuida do rebanho de Jesus e confirma na fé esse rebanho. Ao longo dos séculos, nós tivemos papas pecadores. Provavelmente, o que nós temos hoje também é pecador. No entanto, nenhum papa, por mais pecador que fosse, falou algo contrário à fé. Interessante, é o que a igreja diz, agora recentemente, no Concílio Vaticano I, diz que o Papa é infalível em matéria de fé e costumes, porque nunca errou, nunca precisou voltar atrás naquilo que o Papa falou, e nunca precisará, porque nós acreditamos na sua infalibilidade, difícil essa palavra. Papa é infalível em relação à fé e costumes, mas ele peca quando, é claro, como ser humano, como alguém que está crescendo, que está todos os dias se convertendo, é claro, e também ele erra, às vezes numa entrevista, pode ser que ele erre, pode ser que num livro lá, qualquer que ele escreva, pode ser que ele cometa erros, isso acontece. Agora, em relação à fé e costumes, jamais, nunca, por mais que o Papa fosse pecador, na história da igreja nunca precisou de voltar atrás. Então, o Papa garante esta unidade. Ele apacenta o rebanho e ele confirma a fé, confirma os irmãos na fé, sempre. Então, a igreja é una, e a gente vê isso no Papa. A gente vê também que a igreja é una porque há só uma doutrina, uma só doutrina. Eu falo aqui para vocês sobre isso,
e sobre tantas outras coisas, e essas coisas que eu falo não pode vir da minha cabeça, não pode ser coisa assim que eu invento. Eu tenho que estar fundamentado na doutrina da igreja, porque se eu falo alguma coisa contra, se eu falo alguma coisa que não está na doutrina da igreja, na verdade eu me coloco fora da igreja, eu traio a igreja. Então a igreja tem uma doutrina só. Quando nós falamos da Virgem Maria, que ela é virgem antes, durante e depois do parto, a doutrina da igreja é um dogma. Eu falo que ela é virgem antes, durante e depois do parto. O padre lá na China fala que ela é virgem antes, durante e depois do parto. O padre lá na Itália, lá em Portugal, a mesma fé, a mesma doutrina, o mesmo ensinamento, a unidade da igreja. E além disso, a igreja é una, porque ela deve expressar, e ela expressa, a unidade que existe na Trindade. Deus uno e trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus. Então a igreja é una. Primeira coisa, igreja una. Segunda, a igreja é santa. Igreja una e santa. Por que a igreja é santa? Se a gente tem tantos pecadores aí, inclusive o padre Geraldo, que história é essa da igreja ser santa? Se a gente vê mais pecados do que santidade, se a gente vê mais pecado do que santidade, provavelmente é porque a gente está focado nos pecados. Estamos focados no pecado, porque tem mais santidade do que pecado. Agora, a igreja é santa por quê? Porque Jesus é santo. E a igreja tem como cabeça o próprio Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E a alma da igreja é o Espírito Santo. Como ela pode ser pecadora? A igreja de Jesus Cristo. Vocês precisam acreditar nisso. Isso é uma verdade que a igreja acredita. A igreja é santa, una e santa. Quando nós pecamos, na verdade nós nos tornamos traidores da igreja. Nós rompemos a nossa relação com a igreja. Então veja, não é a nossa santidade que expressa, aliás, não é a santidade da igreja que expressa a nossa santidade. É o contrário, a nossa santidade expressa a santidade da igreja. Agora, o nosso pecado não expressa o pecado da igreja, porque ela é santa. Então, quando a gente vê São José, Santa Mônica, Nossa Senhora, São Geraldo Magela, os santos da igreja, Carlo Acutis, né, a Beato Carlo Acutis, a Beata Chiara Lute, e tantos santos e beatos que nós temos, nós estamos vendo neles uma santidade que não é deles, a santidade que é da igreja. A igreja é santa, e quando eu sou santo eu expresso essa santidade. E quando eu me afasto da igreja, quando eu rompo a minha relação com a igreja, então eu expresso a minha fraqueza, expresso o meu pecado, expresso a minha maldade, a minha vileza, mas não a da igreja. Então a igreja é santa. Quem é pecador? Quem são os pecadores? Nós somos os pecadores. À medida em que nós vivemos a santidade, expressamos a santidade da igreja. À medida em que nós conseguimos superar os nossos pecados, nós nos direcionamos para a igreja, para a santidade da igreja. Então a igreja una e santa. Nada disso de igreja santa e pecadora. Católico não pode dizer isso. Católico tem que ter essa convicção. A igreja é una. Ela tem uma unidade visível no Papa, na doutrina, na liturgia. Essa unidade que é da Santíssima Trindade, que é própria de Deus, a igreja expressa de várias formas. A igreja é una, ela é santa. E a santidade que nós vemos nas pessoas é a santidade da igreja. Mas o pecado que nós vemos nas pessoas não é da igreja. Porque uma vez que a gente peca, a gente rompe com a igreja. A gente rompe com Deus e manifesta o não Deus, a não igreja. Isso sim, santa, a igreja é una, santa, católica.
Igreja una, santa e católica. O que significa ser católica? Significa ser universal. A igreja é universal. Claro que não é no sentido de estar em todo lugar, porque ela está, mas não é isso. Ela é católica, ela é universal, porque é para todos. Não é só para um grupo, não é só para uma raça, não é só para uma pequena porção escolhida. A igreja é universal porque ela é para todos. A gente vê essa universalidade da igreja em São Paulo, que sai para pregar para os pagãos, que extrapola os muros dos judeus e vai ao encontro dos pagãos. Quando os santos reis vêm visitar Jesus, os 3 reis magos, cada um de uma região conhecida da época, está manifestando a universalidade de Jesus Cristo, é a universalidade da igreja. A igreja é católica porque ela é para todos, e além disso, ela é católica porque nós não, veja bem, isso aqui é muito importante, a igreja não seleciona uma parte do todo, a igreja tem o todo, a igreja expressa tudo. Nós temos os sacramentos, nós temos a Mãe de Deus e nossa, nós temos os santos, nós temos a doutrina, nós temos tudo o que Jesus Cristo deixou, tudo o que Jesus Cristo fez a gente faz, tudo. Agora, quando a gente olha para outras igrejas, a gente vê que elas selecionam uma parte. Não, nós só queremos a Bíblia, não a Sagrada Escritura, a Bíblia, queremos a Bíblia. Outros, não, queremos só o sacramento tal, só o do batismo. Outra, pega outra parte, dentro da Bíblia ainda subdivide a Bíblia, não, vamos ficar com essa parte, essa não. Então, quando você olha para as outras igrejas, elas, que não são igrejas, nós consideramos seitas, não são igrejas, que a igreja de Jesus Cristo é a igreja católica, porque ela tem tudo. Quando a gente olha, é fácil a gente identificar, elas não têm tudo, elas selecionam uma parte e coloca aquela parte como todo, coloca aquela parte como única verdadeira. Não, é só verdade isso que eu estou falando, o resto é mentira. A igreja é católica porque ela não seleciona, ela pega tudo, ela abraça tudo, não só aquilo que lhe convém, só aquilo que é interessante para o momento. A igreja é católica e sempre será, porque ela abraça totalmente a fé de Jesus Cristo, a fé dos apóstolos. E por fim, a igreja é apostólica, una, santa, católica e apostólica, essa é a identidade da igreja. Ela é apostólica por quê? Porque ninguém de nós viu, ouviu ou tocou o Cristo ressuscitado. Ninguém. Mas nós cremos naqueles que viram, ouviram e tocaram. E são os apóstolos. Eles nos transmitiram a fé que receberam de Jesus Cristo. Nos transmitiram a doutrina, os ensinamentos, e nós acreditamos neles. Agora veja bem, por que a gente acredita tanto nos apóstolos? Porque eles têm um testemunho verificável. Não são só palavras bonitas, não são só palavras quaisquer, são palavras acompanhadas de gestos. Então, quando os apóstolos dizem assim, Jesus ressuscitou, eles estão dispostos a morrer por causa disso, tanto é que morreram. Entende? Por que a gente acredita tanto nesses apóstolos? Porque eles morreram, eles deram um testemunho verdadeiro, com o próprio sangue, por causa desta verdade. E aqui configura, alguns vão discordar, mas uma prova histórica da ressurreição de Jesus. Aqueles que viram, ouviram e tocaram, morreram por causa daquilo. Ninguém morre pela própria mentira, ninguém. A gente morre até pela mentira dos outros. Os homens bombas, eles morrem pela mentira dos outros, não é verdade? Se você se matar, se você se explodir lá no meio daqueles infiéis, você terá um harém no céu.
muitas mulheres bonitas, muito dinheiro, muita riqueza, muito prazer, muitos prazeres. Então, ludibriados pela mentira dos outros, eles morrem. Agora, ninguém morre pela própria mentira. Se os apóstolos estivessem mentindo, na primeira perseguição eles teriam desistido. No primeiro açoite, no primeiro morto entre eles, na primeira morte deles, morreu fulano lá, nós vamos continuar com essa conversa? Prenderam o ciclano, bateram nele, tiraram tudo que ele tinha, nós vamos continuar com essa mentira? Se fosse mentira, obviamente, eles teriam desistido na primeira perseguição, mas não era. E é por isso que a gente vê São Paulo, São Pedro, insistindo o tempo inteiro em falar de Jesus Cristo, apesar dos açoites, apesar das perseguições, apesar de todo o sofrimento, de toda a pena. Entende isso? Por que a gente acredita? Porque eles morreram. Eles não poderiam morrer pela própria mentira. Se fosse mentira, eles abandonariam aquela conversa já no primeiro momento, na primeira perseguição. Nossa fé é apostólica, porque vem dos apóstolos, desses que viram, ouviram e tocaram e nos transmitiram esta fé verdadeira, comprovada na própria vida deles. Nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo, fundada sobre o testemunho, fundada sobre a fé dos apóstolos, de que Jesus é Deus, não é qualquer profeta, não é qualquer um, não é um filósofo qualquer, não é aí um coach da vida, Ele é Deus. O que Ele nos fala são palavras de vida eterna. São Pedro vai dizer: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna, porque Ele é Deus. Esta é a fé que fundamenta a igreja, de que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio morar entre nós, que nos ensinou, que nos deixou uma doutrina, que nos deu um bom testemunho, que deixou para nós uma igreja. Jesus não deixou Bíblia, Jesus não deixou uma igreja, e a sua igreja, por exemplo, escreveu o Novo Testamento. A igreja de Jesus Cristo que fez o Novo Testamento. Foram os apóstolos que escreveram os evangelhos, as cartas. Tudo aquilo que nós temos no Novo Testamento foi a igreja que fez, porque Jesus deixou uma igreja para perpetuar a sua palavra, até que Ele volte um dia glorioso no céu e se una a esta igreja num casamento eterno. Então a nossa igreja é linda, a nossa igreja é maravilhosa, a nossa igreja é una, santa, católica e apostólica. Tira da sua cabeça e do seu coração essa história de que a igreja é pecadora. Não é, sou eu que sou. Somos nós com nossos pecados que maculamos o nome da igreja, que sujamos o nome da igreja. Mas a igreja mesmo ninguém consegue sujar, porque é o próprio corpo de Cristo, cuja alma é o Espírito Santo, cuja cabeça é Cristo, o nosso Senhor. Nós somos católicos e devemos ter orgulho disso. Não orgulho no sentido do pecado, porque, é claro, a gente é católico por graça de Deus, foi graça. Orgulho no sentido de ter orgulho dessa igreja, de defender essa igreja, de acreditar nessa igreja, como os apóstolos acreditaram, como os santos acreditaram. A gente tem que parar de deixar as pessoas falarem mal da igreja e não falar nada. Ah, essa igreja não faz nada. Eu já escutei. Essa igreja de vocês fica falando para as pessoas que, por exemplo, não podem fazer o aborto. Nós falávamos de aborto domingo passado. Ela não faz nada em relação a essas crianças que nascem e ficam aí jogadas no mundo. É muito fácil falar, mas na hora de criar eu quero ver. Me diga uma instituição no mundo que tem, uma instituição, uma igreja que tenha mais de 250 mil obras
250 mil obras, mais de 250 mil obras. Uma igreja, uma instituição, um estado que tenha isso. A igreja tem mais de 250 mil obras. Entre elas, obras de educação de crianças, adolescentes, jovens, adultos, ensino, desde o ensino maternal ao ensino superior. A igreja tem leprosários pelo mundo. A igreja tem instituições que cuidam de dependentes químicos. A igreja tem inúmeros asilos para cuidar dos idosos, inúmeros orfanatos que cuidam de crianças que não têm os pais em situação de risco. Que instituição no mundo faz tudo isso? A igreja. A igreja faz aquilo que era dever do Estado fazer, mas ela faz mais de 250 mil obras. Isso sem falar das catequeses que a gente oferece para as crianças, dos encontros, dos grupos de casais, das pastorais que cuidam das famílias, que cuidam dos casais, que cuidam das crianças, as pastorais que cuidam dos jovens. Então veja, mais de 250 mil obras caritativas, sem falar das obras de evangelização que também cuida das pessoas, que também promove o ser humano. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Não precisamos ter vergonha dela. Pelo contrário, nós precisamos ter orgulho desta igreja, porque é a igreja de Jesus Cristo, que foi fundada sobre uma fé inabalável, a fé de Pedro, que Jesus é Deus. E se Ele é Deus, Ele garante tudo o que Ele falou, tudo o que Ele prometeu. E por fim, a promessa de Jesus é que as portas do inferno não prevalecerão sobre esta igreja. E por mais que a igreja sofra, por mais que a igreja tenha sofrido ao longo dos séculos, ela está de pé, porque ela está fundada sobre Jesus Cristo, sobre a rocha que é Jesus Cristo, sobre a rocha que é Pedro e os apóstolos. Ela prevalecerá até o fim, a igreja ficará de pé, e nós com ela, em nome de Jesus, se Deus quiser, em nós, com ela, nós também venceremos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos professar a nossa fé, a fé que recebemos dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu